do ofício das leituras do dia 22 de março de 2024, sexta-feira da quinta semana da Quaresma, do Tratado de São Fulgêncio de Ruspas, bispo, sobre a fé de Pedro, século VI. Cristo ofereceu-se por nós. Os sacrifícios das vítimas materiais que a própria Santíssima Trindade, Deus único do Antigo e Novo Testamento, tinha ordenado a nossos pais, significavam já a oblação agradabilíssima daquele sacrifício em que o Filho de Deus se havia de oferecer misericordiosamente por nós. Na verdade, segundo a palavra do apóstolo, Cristo ofereceu-se a si mesmo por nós, como sacrifício e vítima agradável a Deus. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro sumo sacerdote, que entrou de uma vez para sempre no santuário, não com sangue de cabritos e novilhos, mas com o seu próprio sangue. Era isto que outrora prefigurava o sumo sacerdote, quando entrava com o sangue das vítimas no santuário uma vez por ano. Ele é, portanto, aquele que por si só ofereceu tudo o que sabia ser necessário para a nossa redenção. Ele é, ao mesmo tempo, sacerdote e sacrifício, Deus e templo. O sacerdote por meio do qual somos reconciliados, o sacrifício que nos reconcilia, o templo em que somos reconciliados, Deus com quem nos reconciliamos. Todavia, pela sua condição de servo, só ele é o sacerdote, o sacrifício e o templo. Mas pela sua condição divina, é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Acredita, pois, firmemente, sem admitir a menor dúvida, que o próprio Filho unigênito de Deus, o Verbo feito carne, se ofereceu por nós como sacrifício e vítima agradável a Deus. A Ele, na unidade do Pai e do Espírito Santo, sacrificavam animais os patriarcas, os profetas e os sacerdotes no tempo do Antigo Testamento, e agora, no tempo do Novo Testamento, é a Ele, na unidade do Pai e do Espírito Santo, com os quais é um só Deus, que a Igreja Católica oferece incessantemente em toda a terra o sacrifício do pão e do vinho, na fé e na caridade. Antigamente, aquelas vítimas animais simbolizavam a carne e o sangue de Cristo, a carne que Ele, livre de todo o pecado, havia de oferecer pelos nossos pecados, e o sangue que Ele havia de derramar para a remissão dos nossos pecados. Agora este sacrifício é ação de graças e memorial da carne de Cristo oferecida por nós e do sangue que o mesmo Deus derramou por nós. Dele fala São Paulo nos Atos dos Apóstolos com estas palavras: tende cuidado convosco e com todo o rebanho, do qual o Espírito Santo vos constituiu vigilantes, a fim de apacentardes a Igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu sangue. Antigamente,
Aqueles sacrifícios eram figura e sinal do que nos havia de ser dado no futuro. Agora, este sacrifício manifesta abertamente o que já nos foi concedido. Naqueles sacrifícios, anunciava-se de antemão que o Filho de Deus havia de morrer pelos ímpios. Neste sacrifício, anuncia-se que já morreu pelos ímpios, segundo o testemunho do apóstolo. Quando éramos ainda pecadores, no tempo determinado, Cristo morreu pelos ímpios. Quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho.